Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Verso 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Verso 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Amém? Apenas esses 3 versículos são os versículos que nos darão aqui a fundamentação para o assunto que irei ministrar nesta noite. Façamos uma oração, oremos para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, abra o coração dos irmãos, o meu coração, nossa mente também. Querido Deus, querido Pai, Santo Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento. Acabamos de ler a Tua Santa Palavra. Nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos ministrar nesta noite, que haja edificação, que os Teus filhos e filhas possam cada vez mais ouvir a Tua Palavra e confiar, porque nós sabemos que a fé, Senhor, ela vem através do ouvir e ouvir a Palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Poder sentar? Vamos ministrar. Desde já agradeço as orações em meu benefício. Conforme do conhecimento da maioria dos queridos irmãos e irmãs, a última ministração, que foi na última quinta-feira passada, teve como tema os 4 primeiros selos. O estudo tinha ali a contribuição de Apocalipse capítulo 6, versículos do 1º ao 8º versículo. E naquela oportunidade trouxemos 3 objetivos, os quais foram, posso dizer assim, explicamos que a igreja será preservada dos juízos terrenos, expliquei isso aqui durante a ministração. Mostramos os principais significados dos 4 cavaleiros, bem como as suas armas. E terceiro, pontuamos os aspectos relacionados com a época desses acontecimentos. Caso, eu sempre repito, caso você queira rever essa ministração, né, isso é possível através do YouTube, na rede social, onde eu coloco ali, sempre faço a edição e coloco ao dispor dos irmãos. O tema de hoje é o 5º selo, os mártires sob o altar. Você pode repetir? É isso mesmo, em conexão com o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, foi o texto lido nesta noite. São esses 3 objetivos específicos que desejo compartilhar com a amada igreja do Senhor. Primeiro, conceituar o que é a grande tribulação. Segundo, mostrar que, segundo a Bíblia, há consciência mesmo depois da morte física. E terceiro, apresentar as principais opiniões a respeito dos mártires. Meus amados irmãos, para atingirmos esses objetivos, seguiremos este sumário. Primeiro, a introdução já iniciada, e no desenvolvimento vejamos os tópicos. São esses aqui: considerações iniciais. É importante que antes de que adentremos no texto propriamente dito, possamos aqui trazer algumas considerações, eu posso dizer assim, introdutórias, iniciais sobre o assunto. O segundo tópico é o 5º selo é aberto, com base no versículo 9. O terceiro tópico, o clamor dos mártires, no versículo 10. E o último tópico, 4, as vestimentas dos mártires, versículo 11. E finalmente uma rápida conclusão. Eis algumas questões que eu trago, sempre procuro trazer algumas questões assim, para despertar
ou aguçar o maior interesse dos queridos irmãos que estão aqui. E essas questões, não se preocupe se você não sabe a resposta agora. Eu garanto que se você estiver orando, estiver com atenção voltada para o que eu estou dizendo, você vai saber responder ao término dessa ministração. Algumas aqui questões. Por exemplo, quem são as almas dos mortos que estão debaixo do altar do Senhor? Outra, por que é correto os mártires clamarem por vingança? Outra, pessoas poderão ser salvas durante a grande tribulação? Preste atenção para você saber responder. Por que Jesus não censurou a atitude dos mártires ao clamarem por vingança? Por que Jesus não censurou? Por que Jesus não repreendeu eles? Há uma resposta. Porque a justiça divina não é imediata à ação daqueles que mataram as testemunhas de Cristo, ou matarão, porque isso está no futuro, não é? E também no presente, né? Diariamente temos aqui, na medida do possível, lido aqui esse plano de oração da missão Portas Abertas, e é comum, é frequente a gente saber que irmãos estão sendo mortos, outros presos, não é? Então, por que Deus de imediato não pune essas pessoas, não julga essas pessoas que estão ceifando as vidas de seus servos, né? Vamos aprender aqui sobre isso aqui, além de outros questionamentos que ao longo dessa ministração procuraremos responder na medida do possível. Eu ouvi uma pessoa recentemente dizer que eu passo aqui no culto muitas informações. Pastor, o senhor traz muito conteúdo, é impossível guardar. Concordo, mas graças a Deus que nós temos hoje a tecnologia, ou a gente aqui, estou filmando aqui, depois coloco no meu canal, e geralmente a mensagem é 1h15, 1h20, a última foi quase 1h30. Se você tem um smartphone e quer rever, é bom que reveja a ministração, você assiste por dia 15 minutos, no outro dia mais 15, no outro dia mais 15, e assim vai, ou 10 minutos de vida. Não necessariamente você, se você tiver tempo para assistir toda a mente, senão, que tal você rever os assuntos? Não dá para você, nesta ministração, tudo que eu vou falar aqui, você gravar, memorizar. Ninguém é computador, ninguém é gravador, mas se você for aquele aluno aplicado que gosta de aprender a palavra do Senhor, o que você achar que é muito relevante e despertou a sua atenção, você anota no caderninho, numa folha, no apontamento, escreve a referência bíblica, tá bom? Então, não me julgue, pastor, o senhor demora muito, porque é necessário. Olha, Deus nos deu 66 livros. Por que Deus não só deu um? Deu 66 livros, que é a Bíblia. Sabe quantos capítulos tem lá? 1189. Mais de 31 mil versículos, não me falei a memória, 31.176 versículos. Eu não vou aqui, se eu quisesse aqui, Deus me desse graça para ministrar, nós teríamos aqui assunto para num versículo só, passar aqui 1 hora ensinando um versículo só. São muitos comentários, e quando a gente ministra assunto escatológico, eu tenho que ver a opinião, não só a minha, como a opinião de outros exegetas, outros comentaristas, outros teólogos, outros intérpretes que têm também o seu ponto de vista. Então não é fácil resumir aqui três versículos aqui em 40 minutos, até que eu poderia, mas deixaria muita coisa importante de fora, tá certo? Então ouça com atenção, e quem achar que eu passo muito conteúdo é porque não observou ainda Provérbios 6, verso 6. Lê Provérbios 6, verso 6, ou então Provérbios 30, verso 25. Quando você ler e entender, você vai passar a gostar da palavra do Senhor, tá certo? Às vezes a gente chega no restaurante, tem aquele balcão cheio de comida, né? A comida está servida, mas você só pega o quê? O que é suficiente para você. Tudo que eu vou falar aqui, aquilo que você achar pertinente para você, que despertou a sua curiosidade, aí você absorve, você come, e o resto despreza? Não, deixa para outro dia, certo? Assistindo e compartilhando a mensagem do Senhor. Passemos para o primeiro tópico. Considerações iniciais. Olha, irmãos, os eventos que nós iremos tratar aqui hoje, falar,
aqui nessa ministração são eventos que ocorrerão no céu, certo? Eventos no céu. No estudo anterior vimos eventos que começaram no céu, os 4 cavaleiros, né? Mas culminando aqui com juízo sobre a terra. Agora, esses eventos aqui, particularmente, eles ocorrerão no céu. No céu. Enquanto isso, enquanto esses eventos estiverem ocorrendo no céu, aqui na terra, o que vai estar acontecendo? Grande tribulação, juízo de Deus sobre a terra. Então a igreja lá no céu, e aqui na terra, grande tribulação. Repita, grande tribulação, certo? Que serão os juízos do Senhor que estarão acontecendo aqui na terra. Eu quero trazer aqui mais um conselho sobre o que é a grande tribulação, mais um conceito. A grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns, nunca ocorrido na história universal, que terá início após o arrebatamento da igreja. Então a grande tribulação, ela ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Será um período onde Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. E eu trago aqui uma referência, se você quiser anotar, é uma referência que está em Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 13, versículo 11. Anotou? Se não, olha o que Deus disse. Antes da vinda do Senhor Jesus, Deus já antevendo o que iria acontecer lá na frente, quase 3 milênios depois, porque se Isaías viveu 700 ou 7 a 8 séculos antes do Senhor Jesus, não é? Do Senhor Jesus para cá, 2000 anos, então praticamente 2700 anos. O que foi que Deus vaticinou sobre o que iria ocorrer? Esse castigo. Olhe, Isaías 13, verso 11, diz assim o texto: castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. São pecados, né? Impiedade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Isso ainda não aconteceu, está para acontecer. Quando ocorrerá isso? Quando o Senhor enviar os seus juízos sobre os ímpios. De acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27, que é aquele texto que fala sobre a semana profética de Daniel, não é? Aquele acordo entre o anticristo e Israel, entre o anticristo e as nações, ele fará um pacto. A grande tribulação terá a duração de 7 anos, de acordo com esse texto de Daniel 9, 27. Se alguém perguntar a você, irmão, como explique por que a grande tribulação será de 7 anos? Você precisa ler Daniel 9, 27 e interpretar, entender, explicar. Uma semana de anos para Daniel, no livro de Daniel, são 7 anos, ou 7 anos. Uma semana de anos, 7 anos. A metade de uma semana de anos, 3 anos e meio. Certo? A grande tribulação, ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus em glória. A igreja do Senhor vai para o céu, começa a grande tribulação, vem o juízo do Senhor sobre aqueles 7 cavalos, estão lembrados dos 7 cavalos? Os 7 cavaleiros são o juízo de Deus. E posteriormente ocorrerá a vinda do Senhor Jesus em glória, que é a segunda fase, quando ele voltará para reinar. Sobre a grande tribulação ainda, será um período como nunca houve na terra. Nunca houve um período, pastor, mas durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram muito perseguidos, a igreja na Idade Média foi muito perseguida, a noite de São Bartolomeu, tantas coisas terríveis que ocorreram com os servos do Senhor, mas ainda não chega nem perto, irmão. Esse período será tão terrível que o próprio Senhor Jesus disse que era um período terrível. Olha o que Jesus disse: porque haverá, foi Jesus que disse isso aqui, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, verso 21. Nunca ocorreu uma grande tribulação, uma perseguição, um momento como esse. O Senhor Jesus foi muito enfático quanto a isso. No estudo anterior, só para trazer a memória dos irmãos,
No estudo anterior, eu trouxe 2 exemplos sobre livramento para mostrar, para ilustrar que a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. E aí eu ilustrei com 2 personagens. Quem lembra? Primeiro foi, quem lembra? Hein? Noé, ilustrei Noé, falei sobre Noé. O Senhor não mandou o dilúvio enquanto ele não entrou na arca. E o outro personagem, quem foi? Ló. Deus só enviou fogo para destruir as cidades pecadoras, Sodoma e Gomorra, Adimá e outras cidades, após Ló ter escapado. Mas tem uma figura aqui que eu me esqueci de mencionar na ministração anterior, que a gente precisa falar dela aqui bem rápido, que é a mulher de Ló, que nem nome a Bíblia não registrou o nome dela, mas ela representa o quê? O crente que ficou para trás, o crente comprometido com o mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para frente, siga Jesus, não olhe para esse mundo. Quando eu digo olhar para o mundo, é não fazer a vontade do mundo, porque o mundo quer que o crente se desvie, o mundo quer ver o crente desviado, completamente distante. Mas em nome de Jesus, se esforce para ser um crente fiel, um crente obediente, esteja no culto e o Senhor vai te abençoar. Então, esta mulher representa, sem exagero, viu, irmão? Sem exagero. Penso que ela é um bom exemplo aqui para mostrar, bom exemplo no bom sentido, que representa os crentes que ficarão. Nem todos vão subir. Se levarmos em consideração a parábola da semente, é 1/4 que sobe, porque só 1/4 de toda a semente que foi jogada, só 1/4 da semente foi que germinou em boa terra e cai em boa terra. Mas quem sou eu para dizer que só vai 1/4 dos crentes, né? Mas é algo a se pensar. Aliás, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos lutar para a gente ser um escolhido, né, irmão? Escolhido não é só de, eu sou crente, eu tenho minha carteira de membro, meu cartão de membro, eu faço parte do rol. Não, escolhido é o crente santo, é o crente que louva, que tem prazer, que perdoa, que ama, né? Crente autêntico. 2 argumentos bíblicos que demonstram que a igreja não passará pela grande tribulação. Aqui eu trago 2 textos. Citei esses 2 personagens, mas eu quero citar 2 textos aqui. Se alguém lhe perguntar: irmão, fundamente porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, eu trago aqui 2 textos. Você quer anotar? O primeiro é este aqui, ó. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1, 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, melhor dizendo. Diz assim, ó: e esperar dos céus seu Filho. Quem é esse Filho? Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, ou da ira futura, que há de vir futura. Observe que o texto não diz que nos livra na ira. O texto não diz, não nos livra na ira, no momento, não, nos livra da ira. É a questão de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova, mas a igreja não. A igreja será livre da ira futura. Porque, como eu já expliquei aqui aos irmãos, o propósito da grande tribulação não é testar a igreja, mas levar Israel ao que? A conversão e punir os ímpios. Os irmãos verão aqui os que vão matar os servos do Senhor, as pessoas que se converterão durante a grande tribulação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. O segundo texto é esse aqui, ó. Vamos usar aqui como base a mesma palavra que o Senhor Jesus usou para a igreja de Filadélfia. Que foi que ele disse? Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Em outras versões diz, na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Apocalipse 1, verso 10. Então esses 2 textos creio que são suficientes. 1 Tessalonicenses 1 e 10 e Apocalipse 1, verso 10. Certo? Existe outro? Existe, mas não vamos trazer aqui.
Então, depois que a igreja do Senhor for arrebatada, irmãos, aqui na terra, a terra aqui vai ficar dominada, subjugada, debaixo da ordem ou das normas do anticristo, da besta. Ele não vai, atenção, você liga a televisão, a pessoa que ficou aqui, né? Vamos ouvir agora a besta, o anticristo. Não. Ele não tem um nome, a besta, o anticristo. Para a igreja, para os que ficaram, sabe que aquele dominador, aquele homem, é o anticristo. Aparentemente o homem da paz, mas depois ele não vai trazer paz nenhuma, porque ele vai romper o acordo de paz. Israel vai romper esse acordo, porque verá que este pseudo homem da paz é um impostor, é alguém que vai querer adoração, e Israel não vai aceitar isso. Amém? Então, grande tribulação, período terrível, nunca acontecido antes na história da humanidade. Faça de tudo, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, obreiros, para subirmos no arrebatamento, porque os que ficarão aqui passarão momentos terríveis de sofrimento, torturas para aqueles que se declararem crentes. Os desviados, imagina a aflição dos desviados. Teve o tempo da graça para aceitar Jesus, para permanecer, mas ele rejeitou. Aí virá o quê? Perseguição em todo o mundo. Vai ser um momento terrível, vai ser muito difícil, mas vai ser possível ser crente sim. Caminhemos para o segundo tópico. O quinto selo é aberto. Vamos ler o versículo 9 mais uma vez. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Você pode dizer amém? Quinto selo. Os irmãos que estão acompanhando aqui, eu fiz essa demonstração aqui de um rolo, né? Os livros antigamente eram escritos em forma de rolos, pergaminhos, né? Em couro de animal, carneiro, curtido, e escreviam, né? E geralmente era nesse formato aqui, enrolava-se e selava, certo? Já ministramos 4 selos, agora vou romper o quinto selo, certo? Quantos selos faltam? 2 selos, né? Este sexto e sétimo selo, ficarão para ministrações posteriores. Hoje é só o quinto selo, certo, irmão? O versículo 9 é claro quando ele diz assim: quando ele abriu o quinto selo. Ele aqui é o Cordeiro, apesar de não citar aqui que é Jesus, mas a gente sabe que foi Jesus que começou já a abrir os 4 selos, ele abre o quinto também. Então ele continua a abrir os selos. E não sei se você notou, mas aqui não se ouve mais aquela ordem, vem e vê. Lembra-se que de um dos seres viventes dizia, vem e vê, e aparecia um cavalo, não é? Agora não tem mais cavalo não, certo? Agora não tem mais cavalo não, vem e vê. Na sequência do versículo 9, na parte B, diz, vi debaixo do altar. Não sei se alguém aqui faltou aquela ministração, quando eu disse expliquei aqui que João, o espírito dele subiu à presença do Senhor, o corpo dele estava na ilha de Pátimos. Então essa visão aqui não foi uma visão em corpo, foi em espírito. O Senhor tomou o espírito dele e levou, certo? E ele teve essas revelações, mas o corpo dele estava onde? Na terra, certo, irmão? Se alguém faltou aí, pastor, ele foi arrebatado como Elias? Não, de forma nenhuma. Então ele está ali, e ele agora diz, vi debaixo do altar. Vi, contemplei debaixo do altar. Como eu já disse, ele aqui não está vendo mais cavalos, nem cavaleiros, nem armas, mas ele vê debaixo do altar algo que eu vou, na sequência aqui, ler para os irmãos, certo? Vamos para frente.
Então a atenção de João agora não é mais sobre os cavalos e seus cavaleiros, porque esses já saíram. Enquanto João está vendo esse quadro aqui, contemplando o que está acontecendo na terra, grande tribulação. Os irmãos têm que ter isso em mente. João está vendo lá, tendo essa visão, e aqui o juízo de Deus sobre a terra. Os homens procurando a paz através do anticristo. Vem o outro cavaleiro, o cavalo com a cor vermelha, não é? Representando, simbolizando a morte. Depois temos o outro cavalo, o cavalo preto, tipificando a fome. Depois o quarto cavaleiro, qual é a cor? Amarela, tipificando o que? Mostrando o que? Epidemias, pestes, fome, matança, tudo isso. E uma coisa interessante aqui que eu esqueci de dizer, mas agora eu me lembrei, é que esses cavaleiros foram, eu falei isso aí, foi Deus quem enviou. Mas quando sai lá esses cavaleiros que ele viu, não é que esses cavaleiros, ele viu, por exemplo, o segundo cavaleiro, um cavalo vermelho, ele estava com a espada, para ninguém achar que ele se transformou na guerra, não. Aquele cavalo com aquele cavaleiro, ele simboliza a guerra. O outro cavalo, a fome, a outra, a peste, e assim por diante. O cavalo, o primeiro cavaleiro, que estava no cavalo branco, tipificava e ilustrava o anticristo. Mas não é que aquele cavaleiro se transformou num homem, não, aqui dali simbolizava o quê? O juízo de Deus. Os irmãos têm que ter isso em mente, porque muitas coisas aqui são simbólicas. É para ilustrar, para metaforicamente mostrar que algo Deus trará, certo? Não necessariamente um cavaleiro mesmo que vai descer no céu, um homem ali no cavalo, não é assim não. Não pensa assim não, tá certo? É só prefeito aqui de informação, de ilustração. Prossigamos. Então a atenção de João agora é para o que ele vai ver debaixo do altar. E ele vê as almas debaixo do altar. Que altar? O altar do templo celestial. Lá no céu tem um templo celestial. Pelo fato dos ímpios haverem derramado o sangue dos mártires, estes são mostrados como estando debaixo do altar. O que está acontecendo? À medida que a grande tribulação ela vai se desenvolvendo, se estendendo no período de 7 anos, muitas pessoas irão aceitar Jesus como Salvador, especialmente os crentes desviados. Daqui a pouco eu vou falar sobre 4 grupos de pessoas que vão aceitar Jesus na grande tribulação, mais um pouquinho à frente. Só que muitas pessoas serão martirizadas, mortas, neste período da grande tribulação. Ora, se o Espírito Santo está aqui na terra, a graça de Deus está aqui na terra, as pessoas estão se convertendo, nações e mais nações, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, torturando os cristãos, avalie, quando a igreja for arrebatada, Satanás reinando aqui, através do seu capataz, através de seu servo, o anticristo, como isso aqui não vai ser terrível? Vai ser terrível, muito terrível. Então muitos crentes serão mortos, martirizados. Por quê? Pela causa do evangelho do rei, porque confessam que Jesus é o salvador deles, serão mortas. Bíblias, se nesse período agora, pleno século 21, há países que os crentes são presos, outros são torturados porque portam a Bíblia, imagina o período da grande tribulação. Ai da pessoa que estiver na rua com uma Bíblia, fazendo um culto público, será perseguida, porque Satanás vai estar reinando. Ele quer levar todo mundo para o inferno, mas a igreja do Senhor não vai estar aqui, a igreja do Senhor vai estar na glória. Glória a Deus. É bom ser crente. Quando vemos essa questão dos mártires, dessas almas debaixo do altar, isso nos sugere aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento. As pessoas levavam o animal ali, o animal, parte do sangue era colocado nas pontas do altar,
na parte superior do altar, e outra parte era derramada nas bases do altar. Isso tipifica a maioria dos intérpretes que isso faz alusão ao sacrifício, e não é isso que vai acontecer com os crentes daqui, serão sacrificados. Só que as almas desses crentes, a alma é imortal, quem morre é o corpo, essas almas são de Deus, clamando por algo que virá mais à frente. Vamos cada um a seu tempo, né? Aí você pode estar se perguntando: que altar seria esse ou é este? Trata-se do altar do incenso que está diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus tem um altar, é um altar de incenso. Amém? Glória a Deus. Vamos ler referência? Vamos ler. Apocalipse 8:3, a gente vai pular um pouquinho para frente, estamos no capítulo 6, mas vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículo 3, uma referência mais à frente. Vamos ver se esse altar é ou não é esse mesmo? Outro anjo que trazia um incensário de ouro. Olha, lá no céu tem incensário de ouro, incensário de ouro. Aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Se ele trouxe o incensário de ouro e ficou junto ao altar, esse altar é o quê? É o altar do incenso, não é o altar do sacrifício, mesmo porque Jesus já foi sacrificado. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sob o altar de ouro diante do trono. Esta referência nos dá base para mostrar que este altar que João olha e vê as almas debaixo do altar, são aqueles mártires, os crentes que vão aceitar Jesus no período da grande tribulação. E este altar é o altar do incenso, o altar de incenso. Este altar de incenso, ele é mencionado aqui 5 vezes no Apocalipse. Eu fui lá, contei e trouxe aqui para os irmãos. O altar de incenso, ele é mencionado em Apocalipse 6, verso 9, 8, verso 3, 9, verso 13, 14, verso 18 e 16, verso 7. Só prefeito para mostrar realmente que o altar, ele é de veraz importância, o altar de incenso, porque ali é onde chegam as orações dos santos. Amém, irmão? É onde chegam as orações dos santos. Glória a Deus. O versículo 9 na parte C diz o seguinte: as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. João vê as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, isto é, por causa do testemunho. Sob o aspecto das almas, João ele não descreveu, ele disse que viu as almas, mas como é isso? Será que é uma luz de neon? Eu não vou me arriscar aqui e dizer. Ele disse que viu almas, viu as almas. Claro que não era esse corpo perecível que nós temos. O corpo desses santos pereceu. Quem sabe alguns degolados vão morrer, outros torturados de diversas formas, né, das mais variadas formas, mas ele vê ali almas. O ser humano ele é curioso, né? Nós somos curiosos assim por natureza. Como essas almas, qual o aspecto? Eu não sei, porque a Bíblia não diz o aspecto, mas a Bíblia diz que ele viu. Certo, irmão? Ou vocês querem a resposta? Quando chegar lá no céu, Senhor, eu estava com muita dúvida, me tira essa dúvida aí. Como é que João viu essas almas? Diz aí, João, conta aí, João. Como foi que você viu? Né? Será que foi só o formato da pessoa? Porque João estava santificado, era no espírito. Ele via os espíritos também. Ele disse que viu em espírito, né? Aí tem aquela questão, mas espírito não tem carne nem osso, não tem, né? Espírito não tem forma humana, né? O espírito não tem assim uma forma, não é? O importante aqui é que João viu essas almas. Vamos ficar com isso, que lá na glória que muita coisa na Bíblia não está assim muito claro, porque isso João não quis assim trazer pormenor de cada coisa que ele viu, tá certo? A linha de interpretação mais aceita é que tudo indica que esses mártires foram mortos durante a grande tribulação. Existe essa linha de interpretação. A maioria dos intérpretes
concordam que esses mártires aqui são aquelas pessoas que aceitaram Jesus em que período? Na grande tribulação. Muitos mártires antes de nós perderam suas vidas por amor a Jesus. John Hus, que mais? Outro, Policarpo de Esmirna, Estevão e muitos. Quem lê aquele livro, o livro dos mártires de John Fox, vê quantas pessoas morreram ali, não é? Muita gente morreu, muita gente. Mas esses santos que morreram antes de nós, eles serão ressuscitados por ocasião do arrebatamento da igreja, certo, irmão? Amém? Glória a Deus. Esses aqui é muito provável que foram as pessoas que aceitaram Jesus durante a grande tribulação, certo? Então Jesus não vai se esquecer desses servos do Senhor. Ele mostrou a João as almas destes mártires mortos reunidas em um lugar especial. Então Jesus reservou um local especial. Esse lugar estava debaixo do altar do incenso, onde esses servos de Deus aguardarão a ressurreição de seus corpos. Amém? Estes mártires estavam dispostos a sacrificar a si mesmos pela palavra de Deus. O texto diz, por causa da palavra de Deus. As pessoas vão perguntar: e aí, você confessa Cristo como seu Salvador? Eu confesso. Mas você vai morrer, mas eu confesso. Certo? Vai morrer, mas vai ganhar a salvação. Com a abertura dos 4 primeiros selos, muitos ímpios morrerão. É verdade. Com os 4 selos, selo da fome, da guerra, das pestes, muitos ímpios morrerão. Mas com a abertura do 5º selo, morrerão muitos crentes. Dá para dar glória a Deus, não é, irmão? Difícil, né? Os ímpios vão morrer, muitos ímpios vão morrer com os juízos que o Senhor vai mandar. Mas no 5º selo são os mártires, os crentes que ficaram, os que aceitaram Jesus no período da grande tribulação. Em seu livro Guia Fácil para Entender o Apocalipse, David R. Duke escreveu, ele diz assim, os líderes mundiais dirão que estes cristãos são uma ameaça ao governo, à paz e à religião mundiais e ao meio ambiente. Lembra-se de Nero? Foi o que ele fez? Tocou fogo na cidade de Roma. Botou a culpa em quem? Hein? Nos cristãos. Ele mesmo mandou queimar. Era meio louco, ou louco e meio. Mas o que ele fez? Culpou os cristãos. No período da grande tribulação, vamos culpar quem? Os crentes. A economia está baixando, a economia está na bancarrota. A culpa é dos crentes. Não foi assim que Hitler fez na Segunda Guerra? Culpou os judeus pelo declínio da economia do mundo? Culpou os judeus, perseguiu os judeus. 6 milhões de judeus morreram, perseguidos. Então, os crentes que ficarem aqui serão muito perseguidos. Este autor diz: os líderes mundiais dirão que esses cristãos são uma ameaça para os governos. Até hoje aqui no Brasil nos culpam de homofóbicos. Esses crentes são homofóbicos. Deixa as pessoas casar, mulher com mulher, homem com homem. Deixa a mulher ser dona do seu próprio corpo. Se ela quiser abortar, que aborte. Aí a igreja diz: isso está errado. Aí o mundo se levanta contra a igreja, aí nos taxa de homofóbicos, entendeu? De radicais. É o mundo se opondo contra a palavra de Deus. Mas isso é o que? O espírito de Satanás, porque o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo, os irmãos sabem disso, já está no mundo. É bíblico. Quem são essas pessoas que foram mortas? Resposta: trata-se dos que creram após o arrebatamento e foram martirizados. Essa é a opinião do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, no seu livro Daniel e Apocalipse, da CPAD. Então, irmão, faça de tudo para você não se desviar, viu, meu amado, minha amada irmã? Faça de tudo. Tem crente que quer se desviar por qualquer coisinha.
Se o pastor não der oportunidade, ele é cantor, já não quer mais para o culto. Se prega, o pastor não dá oportunidade, já quer deixar. Não, suporte. Mesmo que o pastor não lhe veja, mesmo que alguém não esteja lhe vendo, Jesus está te contemplando. Jesus está te vendo, irmão. Você tem valor para Deus. Você custou o preço do sangue de Jesus. Jesus te ama muito. Glória a Deus. Não queira deixar o cartão ou deixar de ser crente por causa de alguma coisa que você viu que não gostou. Não, irmão. Jesus não te ama tanto. Mas o versículo prossegue na parte D que eu chamo aqui. E do testemunho que deram. Então eles foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Foram fiéis, aceitaram a Cristo durante a grande tribulação, sabiam que poderiam morrer, mas eles continuaram pregando o evangelho, defendendo a causa do Mestre, do Senhor Jesus. É muito provável que estes mártires pertencerão a 4 grupos. E aqui vem agora, ó. Esses mártires pertencerão a 4 grupos. Eu coloquei aqui. Primeiro, o grupo que tinham familiares que partiram. Vai ter aquelas pessoas. Meus familiares partiram no arrebatamento. Vai ter essa gente. Provavelmente alguém vai aceitar Jesus. Segundo, o grupo dos desviados. Eu acho que esse é o maior. Alguém até já disse que a igreja dos desviados é maior do que a igreja que permanece. Terceiro, o grupo dos judeus que perceberam o erro de não ter aceitado Jesus. O grupo dos judeus que perceberam o erro. O quarto, o grupo dos que ouvirão a palavra de Deus pela primeira vez. Você sabia que tem gente na terra que nunca ouviu o evangelho? Tem, irmão. Tem gente que nunca ouviu o evangelho. Você sabia disso? Pois tem. Essas testemunhas permitiram que suas vidas fossem oferecidas diante do Senhor como suave aroma. Tudo bem, eu confesso Jesus como meu Salvador. Você vai morrer, você vai ser decapitado, você vai ser queimado vivo. Aí a pessoa diz: não importa, por amor a Jesus eu quero permanecer fiel. Aí vão matar, vão perseguir essas pessoas e vão matar. São os mártires. E essas pessoas que morreram, que vão morrer, elas ao morrerem, suas almas sobem para a presença de Deus. O corpo vai ficar aqui, esse corpo perecível, esse corpo do pecado. Mas a gente sabe que o nosso corpo vai ser transformado. Glória a Deus. Você já pensou nisso, irmão? O seu corpo será transformado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Um corpo onde a matéria, onde não está mais sujeito à matéria. Ninguém atravessa essa parede, mas quando o seu corpo for transformado, quando Jesus vier nos arrebatar, se for no dia do culto, sobe todo mundo. Amém? Você crê nesse Deus que tem esse poder? Porque Jesus estava, os discípulos estavam todos lá dentro do cenáculo, ninguém abriu porta, ninguém abriu janela, não havia um túnel, não havia uma passagem secreta, e de repente Jesus: paz seja convosco. Estava Jesus diante deles. Glória a Deus. E este mesmo corpo, dessa mesma forma você também terá. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. O pastor Armando Chaves Cohen, que também é autor de uma grande obra, Estudo sobre o Apocalipse na CPAD, eu li esse texto, achei bem oportuno para trazer com os irmãos, porque eu leio bastante, procuro trazer aqui para os irmãos coisa boa, certo? Tem muita coisa para dizer, mas eu faço uma síntese, coloco também aqui minhas opiniões, minhas reflexões, mas também a gente não pode, o professor que ele só citar a si mesmo, fazer as menções, as considerações que ele acha que são as dele que prevalecem, está fadado ao fracasso. Tem que trazer as opiniões de bons teólogos, certo, irmão? Então tem uma opinião aqui de um grande pastor, pastor Armando Chaves Cohen. Alguém conheceu? O Salvador conheceu? Acho que não, né? Olha aqui, ele diz assim, ó: são estes os santos cujas orações são oferecidas como incenso nas salvas de ouro, os quais percorrerão o mundo e hão de pregar não a mensagem do Evangelho da Graça. Isso aqui, olha como isso aqui é profundo. Os crentes que aceitarem Jesus aqui, eles não vão pregar o Evangelho da Graça, que é o Evangelho que a gente está pregando, mas é outro Evangelho. Mas que Evangelho? O Evangelho do Reino, mencionado também por Jesus, certo?
Então ele diz assim, ó, não a mensagem do evangelho da graça, porque essa cessou. A graça será cessada quando? No arrebatamento da igreja, com a retirada da igreja da terra. Mas a mensagem do evangelho do reino, de Mateus 24:14, não vou ler a referência, mas anote se você quiser, que se diferencia por ser uma mensagem semelhante à de João Batista e Malaquias. Mateus 3, verso de 1 a 10, versículo 18, e Malaquias 4, de 1 a 6. Todos estes devem ser mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então essas almas que aceitaram Jesus durante a grande tribulação, elas estarão pregando o evangelho do reino, o reino de Deus que virá, porque a graça cessou, a graça já subiu. A igreja, nós estamos no período da graça. O período da graça cessará quando? Quando a igreja for arrebatada. E o que eles vão pregar? A mensagem do reino. Amém, irmão? Então isso engloba tanto judeus e gentios pregando o evangelho do reino. Não é isso que os judeus vão pregar? O evangelho do reino. Nós veremos sobre os 144 mil mais à frente, não é? Sobre a referência citada de Mateus 24:14, observe, eu anotei aqui a referência. E este evangelho do reino, foi Jesus que disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E muita gente acha aqui que Jesus só vai voltar para arrebatar a igreja quando todo mundo for evangelizado. Não é. Quem não for evangelizado agora no período da graça, será evangelizado no período da grande tribulação, na mensagem do reino. Amém, irmão? Foi Jesus que disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Qual é o fim? É quando Jesus voltar com a sua igreja glorificada, conforme Apocalipse 19, verso 1, quando ele voltará, não como o Cordeiro de Deus, não, mas como o leão da tribo de Judá, o vencedor. Glória a Deus. Glória seja dada em nome do Senhor. Passemos para o terceiro tópico. O terceiro tópico está no versículo 10, que é o clamor dos mártires. Vamos ler? Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo, olha aqui a consciência, e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aqui eram os crentes. Numa linguagem nossa aqui, é como se fosse uma reclamação: até quando, Senhor, tu suportarás eles nos maltratarem, matarem os teus servos? Até quando, Senhor? Eles clamavam em alta voz. Observe que quando a pessoa morre, o corpo perece, mas a consciência não. Pela Bíblia não. Eles estão conscientes, irmão. Isso não é maravilhoso? Você já pensou nisso? O meu corpo vai se decompor, o seu também, mas a minha consciência, eu estou cônscio, eu estou consciente que eu estou na presença de Deus. Glória a Jesus. Estavam mortos, porém conscientes. Este clamor ocorre aonde? Debaixo do altar. Devemos entender, queridos irmãos, que quando um ímpio mata um crente fiel, é como se a alma ou o sangue dele clamasse pela justiça divina. Isso aqui foi o que eu coloquei: justiça retributiva. Eles queriam isso. Eu ouvi falar na justiça retributiva de Deus. Deus vai recompensar cada um segundo o que fez. Se os ímpios fizerem piedade, Deus vai recompensar eles, mas com justiça, punindo os ímpios. E os crentes que se santificaram, que serviram a Jesus em fidelidade, Deus vai recompensar também, conforme o que você fez. Justiça retributiva. Anota aí. Amém. Veja esse texto aqui. Disse o Senhor. Esse texto eu achei pertinente colocar, porque quando a gente lê
Gênesis 4:10, nós vemos que Deus está dizendo que o sangue de Abel está clamando. E sangue clama? Hein? Mas é uma linguagem para que a gente possa entender. Com a nossa incapacidade, a gente não entende muita coisa de Deus. Mas em o sangue de Abel que foi derramado, está clamando, era como se Deus estivesse, aquela alma dele, porque a gente sabe também que sangue tem um sentido, também pode ser usado sangue como alma, né? A alma está no sangue também. E aqui Deus diz no Gênesis 4, verso 10: disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. E sangue clama? Mas Deus, por ser um Deus perfeito e soberano, Ele está aqui mostrando que aquele sangue derramado está clamando por justiça. É como se a alma de Abel estivesse clamando por justiça. Isso é interessante e pertinente colocar, porque da mesma forma, aqueles mártires estavam clamando por justiça. Eu não vou dizer aqui que João viu o sangue. Ele foi muito claro aqui, ele viu as almas. Mas assim como a alma clama por justiça, o sangue também clamou por justiça. E Deus entendeu isso, e Deus viu isso. Amém? Certamente esses mártires perceberam que seus corpos ainda não tinham sido glorificados. Eles perceberam: meu corpo não está glorificado. Senhor, até quando? Assim como aconteceu com a igreja do arrebatamento. A igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada e transformada. Mas os mártires da grande tribulação não serão transformados automaticamente. Não, vai aguardar, eles vão aguardar até que a quantidade de mártires atinja o número dos que serão martirizados. Eles diziam assim, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra? Versículo 10, consciência. Então eles não perderam a consciência. Eles sabiam que Deus é um Deus que tem senso de justiça, e por ser um Deus justo, Ele deveria retribuir, punindo os ímpios. Muita gente acha isso aqui forte demais. Mas qual é o crente que pede ao morrer, pede para Deus matar quem está matando ele? Porque Jesus morreu perdoando, Estevão morreu perdoando. Mas eles estavam errados? Não. Quando eles pedem para Deus exercer esta forma de vingança, é para Deus exercer a sua justiça. Ele diz aqui, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra? Então, percebemos que eles estão conscientes e não inconscientes, como apregou aí a doutrina do sono da alma, de uma certa denominação, de uma certa crença aí. A questão aqui não é se os inimigos dos mártires seriam julgados, mas quando isso iria acontecer. Eles queriam que Deus agisse com rapidez. Então eles sabiam que Deus iria julgar, mas quando? O corpo ele morre, mas a consciência espiritual permanece intacta, não morre. Então eles estavam ali conscientes. Se alguém perguntar, irmão, quando a pessoa morre, a pessoa fica consciente, você diz, olha, segundo a Bíblia, a pessoa não perde a consciência. Se chamar aqui um médico, ele vai dizer, não, morreu, acabou a consciência, né? Não, morte cerebral, a pessoa não tem mais. Mas, irmão, isso aí é um aspecto físico. No aspecto espiritual, a conversa é diferente. Sabia? Vamos citar aqui alguns exemplos. Estão lembrados da parábola do rico e Lázaro? A parábola do rico e Lázaro, ambos não estavam conscientes. Lázaro estava consciente e o rico estava consciente. Estão lembrados, irmão? Estão lembrados da parábola? Lucas 16, verso 19 a 31. Lê essa parábola. Ele viu, ele até reconheceu. Reconheceu até Abraão, que não era da época dele. Pai Abraão, olha, consciência. Consciência. Então nós não perdemos a consciência espiritual. Essa consciência, a nossa massa encefálica, o nosso cérebro, realmente ele vai se desfazer, vai
se acabar aqui. Mas a consciência espiritual vai estar ligada com o céu, para quem é santo. E para quem é ímpio, a consciência também não morre não. Já começa inclusive a sofrer. Porque aquele homem, o rico, que desprezava Lázaro, ele estava ali já sendo atormentado. E alguns teólogos dizem que ali já é a antessala do inferno. O ímpio, quando ele morre, já começa a sofrer, irmão. Mas o crente, quando morre, ele vai para a presença de Deus, a alma dele. Glória a Deus. Parece que faltou paciência nos mártires, né? Me lembrei disso aqui. A paciência é um dos frutos do Espírito. A paciência é um dos frutos do Espírito. Parece que faltou paciência neles. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pergunta: estariam esses mártires impacientes? A reivindicação deles estava correta? Será que estava correta? Estes mártires queriam pressa no julgamento divino. Só que Deus tem um calendário dele, né? Deus tem um cronograma dele. A gente olha assim, poxa vida, 21 séculos já se passaram e Jesus não veio ainda. 2000 anos se passaram e Jesus não veio ainda. Mas a gente está olhando o calendário humano, no cronograma humano, no tempo humano, né? Para Deus lá não existe calendário, não existe folhinha. Hoje é sábado, hoje é domingo. Lá no céu não tem tempo lá no céu. Viu, irmão? Vamos esperar no cronograma de Deus, que é muito melhor. No cronograma de Deus não faz 2000 anos que Jesus morreu, não, porque não existe tempo no céu. Então Deus trabalha de acordo com o seu cronograma. E demais, e vingar o nosso sangue. Eles dizem, e vingar o nosso sangue. Eles queriam que Deus vingasse o sangue deles. Por que eles pediam isso? Porque sabiam que Deus é justo. Deus é um Deus de equidade. Por essas razões, ou por essas palavras dos santos mártires, entendemos que seus assassinos ainda estavam vivos. Então quando ele diz, Senhor, vinga o nosso sangue, o que é que a gente vê aqui? Que quem estava matando os crentes ainda estavam vivos. Senhor, vingue. Eles não farão a oração que Jesus fez: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles não fizeram essa oração. Por isso que o livro do Apocalipse, alguns teólogos achavam que ele teve dificuldade para ser canonizado, porque nesses aspectos aqui eles acham que o Apocalipse falhou, porque não era para ter pedido a vingança, porque o cristão ele morre amando os inimigos. Só que essa questão aqui, quando eles pedem para o Senhor vingar do sangue, é na questão de Deus aplicar a sua justiça. E a Bíblia não diz que a vingança é do Senhor? Não é? Quando alguém mata um crente, o outro crente não vai se vingar, não. Alguém mata seu filho, mata uma pessoa da sua família, você que é crente não vai, não, deixa com Deus. Deus fará justiça. Quando a gente diz Deus fará justiça, estamos esperando o quê? Que Deus se vingue. É verdade ou não? É verdade. Que Deus aplica a sua justiça. A justiça é retributiva. Não se trata de uma vingança pessoal, pois Jesus morreu perdoando Estevão, Policarpo, Justino e milhares de outros. Em seu livro Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, é outro livro que eu tenho, Stanley Horst escreveu, ó: a vingança pela qual clamam não é algo que satisfaça um desejo pessoal. Não era um desejo pessoal deles, pois foram eles martirizados por terem os incrédulos rejeitado a palavra de Deus e o Cristo que pregava. O Senhor, eles não rejeitaram a mim, rejeitaram a ti. Eles rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram a tua mensagem. Aí ele continua: como os ímpios tentam barrar o avanço do reino de Deus, é justo que o Senhor os puna. Então eles queriam isso. Senhor, eles foram contra a tua palavra. É como se eles dissessem: Senhor, eles blasfemaram contra ti. Senhor, eles mataram os teus servos. Nós somos os teus servos. Eles queriam isso, que Deus retribuísse. Eu trago aqui uma pergunta, irmãos.
À luz da Bíblia, estariam esses mártires transgredindo o ensino bíblico? Será que eles transgrediram em pedir para o Senhor vingar-se? Resposta: não. Olha o que Paulo escreveu, Romanos 12, 19. Paulo diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então eles não erraram, viu, irmão? Não erraram, porque a vingança é de quem? De quem é a vingança? De Deus. Paulo sabia que Deus tomaria as providências contra quem lhe fez mal. Tem um personagem chamado Alexandre, já leram isso? O latoeiro ou o ferreiro. Ele causou muitos males a Paulo. Olha que Paulo escreveu: Alexandre o ferreiro ou o latoeiro causou-me muitos males. Aí Paulo diz: o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. 2 Timóteo 4, 14 e 15. Olha Paulo aqui: justiça retributiva, que Deus retribuísse. Alexandre aqui. Pergunta: Deus realmente punirá os ímpios que mataram esses mártires? Será que Deus vai punir os ímpios? Ora se vai. Deus pune ou não? Deus vai punir os ímpios? Quem concorda que Deus vai punir os ímpios? Levante a mão, por favor. Tem gente que não levantou, mas para essas pessoas que não levantaram, eu vou ler aqui o versículo, tá certo? Então, sem dúvida, Deus punirá os ímpios. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 a 10, vou ler aqui bem rápido. Diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com retribuição aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Versículo 8: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Verso 10: Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Olha só. Você pode dizer para o ímpio: olha, amigo, aceite Jesus. Não, eu quero viver em piedade. Então se prepare, rapaz, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Você pode enganar, você pode matar, você pode adulterar, fazer coisa errada, mas se prepare. Se você não aceitar Jesus, tu vai se ver eternamente com Deus. Tu vai ser banido da presença de Deus. Está aqui Paulo, né? Quando ocorrerá isso? Quando Jesus voltar com a sua igreja. E eu quero estar ao lado do Senhor, porque o Senhor agora, Ele vai voltar para os santos, mas quando Ele voltar lá em Apocalipse 19, Ele voltará com os santos, e eu quero estar com Cristo, e quero ver vocês, irmãos, aqui tudinho, irmão Salvador, os obreiros aqui, irmão Nilton, né? Todos os amados irmãos aqui, com Jesus Cristo glorificados. Passemos para o quarto e último tópico, amados irmãos. As vestimentas dos mártires. Lá no céu tem veste? Tem? Lá no céu tem veste? Claro que tem. Versículo 11: Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Aí você pergunta: pastor, quantos são? Eu não sei. Eu acho que é alguma coisa a ver com 7, né? Deus gosta muito do número 7. Quem sabe 7 milhões, 7 bilhões, eu não sei. Eu acho que é alguma coisa com 7, né? Mas é só suposição, tá certo? Até que o número dos seus conservos se complete. Ou seja, Deus estabeleceu uma quantidade de mártires que serão mortos na grande tribulação. Quando atingir aquele número que só Deus sabe,
Aí Deus disse: pronto, é a hora do meu filho, com a sua igreja pujante, voltar para vingar a morte dos meus servos da grande tribulação. Jesus vai descer, viu, irmão? Glória a Deus. Vamos chegar no capítulo 19, vamos chegar ainda lá. Espero que cheguemos, né? Se o arrebatamento for antes, melhor ainda. Glória a Deus. Passemos para o quarto tópico então. O texto diz: então cada um deles recebeu o que, irmãos? Uma veste azul. Foi? Uma veste branca. Versículo 11, parte A. Então esses mártires, eles pedem: Senhor, até quando? Né? Esperando que Deus vingasse. Aí Deus, assim como se fosse um conforto para eles, uma segurança, entregou para eles, Jesus entregou umas vestes, como se fosse ali uma garantia, que eles não se preocupassem, porque eles seriam glorificados. Até vestes o Senhor já adiantou para eles. Não é assim? Antes da festa as irmãs já se preparam a roupa? Ou alguém deixa para preparar o uniforme bonito do conjunto no dia da festa? Não, é antes, né? Antes, todo mundo com a fardinha bonitinha. Mesma coisa lá no céu, o Senhor vai entregar vestes aos seus servos. Esses mártires que pediram vingança não foram repreendidos pelo Senhor, viu? Eles pediram para o Senhor se vingar. Deus não deu uma lição de moral nele. Que é isso? Vocês não aprenderam com meu filho, não? Lembra de Estevão? Ele morreu perdoando. Jesus, meu filho, morreu perdoando. Não, Deus não repreendeu eles, porque eles estavam pedindo para Deus fazer justiça. E não é pecado a gente pedir para Deus fazer justiça, não. Não é verdade? Então ele recebe assim uma espécie de conforto temporário ao receber estas vestes. Esse gesto seria como uma garantia de que esses mártires participariam da vitória da igreja em Cristo, ou juntamente com a igreja também posteriormente, né, quando eles forem ressuscitados. Podemos entender esta outorga das vestes como uma forma de encorajamento, de conforto, pois o Senhor lhes entregou o quê? Vestiduras brancas. Não chore não, que não começou a grande tribulação não. Chorando aí. Então, voltemos aqui, irmãos. Olha, podemos entender esta outorga das vestes como uma forma de encorajamento, de conforto, pois o Senhor lhes entregou vestiduras brancas. Vestidura branca na Bíblia simboliza o que? Justiça. Mas eu entendo, irmão, que essas vestiduras foram vestiduras literais. Vestes literais, vestes mesmo. Certo, irmão? Eu acredito nessa expressão veste branca. Tem alguns irmãos, alguns intérpretes que dizem: todas as vezes que a Bíblia fala de veste branca, está falando de justiça. Nem sempre. Lá no céu nós teremos roupas brancas. As vestes serão brancas. Vou aqui citar alguns textos aqui. No céu, vestes são para revelar e não para esconder. Tá certo? A gente veste essa roupa para nós esconder a nossa intimidade. Não é verdade? Por isso que a gente se veste. Mas lá no céu a gente não se veste nem para esconder a intimidade. Não é para esse sentido, mas para revelar. No céu, vestes são para revelar e não para esconder. Certo? Revelar a glória, né? Quando Jesus subiu lá naquele monte da transfiguração, que cor ficou as vestes do Senhor Jesus? Branca. Aqueles dois anjos, quando Jesus sobe para o céu, o discípulo fica olhando até que Jesus desaparece. Apareceram dois varões vestidos de qual roupa? Amarela? Branca. Não é? Então, vestes brancas são as vestes lá do céu. Eu dirigi uma determinada igreja, não sei se eu contei isso aqui, e lá tem uma certa confusão no conjunto das irmãs, que as irmãs ficavam disputando as vestes. Vamos fazer a nossa festa do conjunto. Aí um dizia: eu quero roupa azul. A outra dizia: eu quero amarela. A outra dizia outra cor. Eu digo: irmã, vamos fazer o seguinte, vamos fazer branca. Mas por que, pastor? Eu digo: é para vocês já se acostumando, porque lá no céu as vestes serão brancas, irmão. Se acostuma com a roupa branca. E terminou sendo branca mesmo, tá certo? Melhor, né? Convencer pela palavra é bem melhor. Então no céu nós teremos vestes. Há inúmeros textos que demonstram que estas vestes que receberemos serão brancas. Por exemplo, Mateus 28:3, Atos 1:10. As vestes dos crentes vencedores serão brancas. Atos 3, verso 5. Apocalipse, 3, verso 5.
capítulo 7, verso 9 e versículo 13. Mas a sequência, o versículo 11 diz assim: e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais. Então, quando eles pedem para o Senhor julgar, vingar a morte dos mártires, o Senhor dá a veste para ele e diz que ele espere um pouco mais, como dissesse, tenha paciência, espere, vai chegar a hora. Então, para Jesus, a morte desses mártires era algo previsível. O Senhor Jesus sabia que muitos seriam mortos. Ele não disse? Seres odiados de todas as gentes. Então Jesus nos preveniu. Não foi assim algo como um acidente, esses mártires. Não, já era algo previsível. Esses mártires serão capazes de ouvir, entender e conversar, pois Jesus pede que sejam pacientes. Então eles têm aqui consciência, repito, para entender, para conversar, para dialogar, para ouvir Jesus falar. Olha que privilégio! Que privilégio! Maravilhoso, né? Então não era, quando Jesus diz aqui, foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, isso significa dizer que Jesus tinha um momento certo para julgar os ímpios, certo? Deus tem um momento certo para tudo, não é verdade? E o versículo 11 ainda ele diz, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos. Então outros crentes seriam mortos durante o período da grande tribulação, e não aqueles que estavam debaixo do altar, outros ainda seriam mortos. Podemos entender que pessoas confessarão a Jesus Cristo como Salvador durante o período da grande tribulação. Isso aqui eu já disse e reitero aqui, certo? Durante a grande tribulação haverá salvação? Haverá salvação, mas a custo do quê? Hein? Da própria vida da pessoa. A pessoa, se Jesus morreu na graça por nós, na grande tribulação é você que vai morrer. Você, eu digo você, mas não é você não. É a pessoa que não aceitar Jesus, certo? Não, os irmãos vão para o céu. Amém? Glória a Deus. Então Deus dará outra. Deus dará outra e última chance para os desviados. Se você se encontrar com o desviado aí, você pode dizer, olha, sabia que Deus vai te dar uma última chance? Ele está dando a última chance na graça, mas na grande tribulação, Deus vai te dar a última chance. Se você não aceitar, você vai ser banido da presença de Deus. Então o Senhor vai dar outra chance para os desviados se decidirem durante a grande tribulação. Mas vai ser muito difícil, irmão. Muito difícil. Imagine você ver a morte na sua frente, né? Eu digo você, mas não é vocês. As pessoas aí, por isso que eu peço, compartilhe, irmão. Compartilhe esses vídeos aí com os desviados, viu? Há um critério que Deus estabeleceu para essa espera, até que certo número seja alcançado. Certo? Há um critério, não sei quanto. Como eu já disse, deve ser alguma coisa relacionada com o número 7. Aí o versículo, já finalizando, diz: que deveriam ser mortos como eles. Então Jesus está dizendo: olha, não serão só vocês que serão mortos, outros serão mortos também. Porque o texto aqui é muito claro. Reflita: se as pessoas não se arrependerem agora, que é mais fácil ser crente, será fácil tomar essa decisão quando os tempos difíceis chegarem? Hein, irmão? Se agora a gente prega que Deus usa o pregador, a pessoa chora, derrama lágrimas, se arrepia todinho, gosta da mensagem, e a pessoa está presa no banco, não aceita Jesus, imagine no período da dificuldade. Porque na graça agora, com o Espírito Santo convertendo-nos, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, as pessoas ficam presas no banco sem querer aceitar Jesus. Imagine quando a morte estiver diante dele, a guilhotina, ou o paredão, fuzilamento, a forca, sei lá o que vai ser, hein? Vai ser fácil ser crente? Não vai ser fácil. Por isso, façamos o possível, eu digo possível no sentido de ser santo cada vez mais, irmão, evitando o pecado, não dando escândalo, sendo fiel. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu cônjuge. Amém, irmão? Glória a Deus. Muita gente tem perdido a salvação porque, né, tem desobedecido o Senhor e pecado nessa área. Creio que muitos ainda aceitarão a Cristo na grande tribulação, principalmente os desviados. Você crê nisso também? Agora preste bastante atenção agora. Estou quase finalizando, amados. Estou quase finalizando. Os juízes divinos que Deus enviou sobre a terra não levaram as pessoas ao arrependimento. Deus não vai mandar o juízo
Você sabia que esses juízes não levarão as pessoas ao arrependimento? Não levarão. Prove. Trago aqui 4 textos, eu quero ler bem rápido. Primeiro texto está em Apocalipse 9, 21. Olha, irmão, Deus vai mandar juízo sobre a terra. Os homens vão amaldiçoar Deus, não aceitarão, não confessarão Cristo como seu Salvador. Está aqui, ó. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Está vendo? Está lá em Apocalipse capítulo 9. Deus vai mandar fome, vai mandar perseguição, vem guerra, tudo isso, o juízo. Mesmo assim os homens vão continuar matando uns aos outros, assassinando, traindo uns aos outros, cometendo imoralidade sexual, roubando. Está aqui Apocalipse 9, 21. Mesmo com os juízos, as pessoas não se converterão. Quem se converterá? Aquelas pessoas, aí eu digo, os desviados, que a mensagem do Evangelho ainda está no coração, certo? Mas pelos juízos as pessoas não se converterão. Outra referência, Apocalipse 16, verso 9, diz assim, ó: estes foram queimados pelo forte calor. Vai ter um momento que Deus vai mandar tanto calor sobre a terra que os homens vão morrer torrados. Está aqui, ó: estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e a glorificá-lo. Outra referência, o terceiro texto, Apocalipse 16, 11: e blasfemaram contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Imagine, irmão, os homens morrendo, sofrendo, com dores dilacerantes, mesmo assim amaldiçoam Deus. Quarto texto: caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Isto é, amaldiçoaram, blasfemaram contra Deus. Apocalipse 16, 21. Então 4 textos aqui que vai mostrar que mesmo com Deus mandando o juízo, os homens não se converterão. Está vendo? Coração duro que é, sofrendo e não se converte, não dá um braço a torcer. Para concluir, amados, e a hora já chegou, meus irmãos, assim como aqueles mártires foram consolados pelo Senhor para que tivessem paciência até que o número dos mártires seriam completados, nós também precisamos ser pacientes na tribulação, suportando uns aos outros, não é? Aguentando aí os sofrimentos, perseguições, cara feia, tudo isso que as pessoas às vezes fazem contra a gente. Seja paciente, suporte, aprenda a confiar no Senhor. Se o seu fardo está pesado, coloquei aqui, Jesus lhe dará força para você suportar. Ah, pastor, meu fardo está pesado, minha luta está grande. Jesus vai lhe dar graça e você vai vencer com Ele. Bendito seja o Senhor. Use o tempo que você tem para ajudar outras pessoas a se converterem a Cristo. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Francisco, servo de Deus. Passa ali, sempre eu passo na ponta, ele está lá, no sol a pino, vermelho que só, né? Salvando gente ali, para as pessoas não morrerem ali na ponte, né? Pessoas ali procurando se atirar da ponte, Satanás ali, mas graças a Deus que ali tem uma igreja do Senhor, tem homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que estão aproveitando o tempo. Louva a Deus por sua vida, irmão Francisco. Deus vai lhe recompensar, viu? O tempo certo Deus vai lhe exaltar por esse trabalho que o Senhor está fazendo ali, tá bom? O Senhor está preenchendo o tempo. Olha, irmão, o povo diz aí no mundo é verdade: mente desocupada é a oficina de quem, irmão? Do diabo. Mente desocupada, ocupa a sua mente. Pastor, não tenho o que fazer, eu trabalho meio expediente, o que é que eu faço? Lê a sua Bíblia, faça um estudo bíblico, cante um hino, faça alguma coisa, vá lá para a ponte ajudar o irmão, certo? Então preencha o seu tempo, porque mente desocupada é a oficina do diabo mesmo, irmão. O diabo começa, aí não sei o que, aí começa, liga teu celular, entra aqui, aí começa a entrar onde não deve entrar. Daqui a pouco está vendo que não deve, aí a carne é fraca, o espírito não está alimentado com a palavra, aí cede a tentação, tá certo?
Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos ficar em pé? Ó clama da tribulação, Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, Jesus, por certo te socorrerá, Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará, Jesus, Jesus, tu queres um bom Salvador, Jesus, Jesus, que ama o vil pecador, Jesus.